Olá a todas as pessoas, eu sou o professor Claudiano da Educação Básica, aqui no estado da Bahia. Inicialmente, eu quero saudar todas as pessoas presentes e as pessoas que virão assistir esse debate posteriormente, em ocasião da comemoração dos 10 anos do MTE. MTE 10 anos, Los Frutos, em um quadro de avanço do capital sobre a educação da classe trabalhadora na formação social brasileira. Inicio parabenizando a professora Elza Peixoto pela liderança do MTE nesses 10 anos, de muito trabalho, de muitas orientações e também de muita acolhida a todos os seus orientandos. Quero também saudar o professor Elcio Moura, que é o conferencista dessa mesa, camarada de muitas lutas e de formação. Aos colegas, né, Jaqueline, Avelino, que estão aí no apoio técnico. Quero também manifestar minha solidariedade às famílias das vítimas da chacina do Rio de Janeiro, e também aqui na Bahia, para não esquecermos que é uma das polícias que mais matam a juventude preta. Como também manifestar minha solidariedade às famílias dos palestinos vítimas do genocídio na faixa de Gaza. Então, o professor Elcio vai proferir a conferência MTE 10 anos, Crítica da Economia Política da Cultura Corporal. Mais uma vez, professor Elcio, obrigado pela sua presença. Você terá aí de 30 a 35 minutos. Quando tiver faltando 5 minutos para o final da sua fala, eu apareço em tela. Um bom trabalho desde já, estamos por aqui. Obrigado, Claudiano. Bom dia a todas as pessoas presentes. Eu gostaria de, inicialmente, saudar ao grupo MTE por essa celebração de seus 10 anos, e o faço ao saudar a professora Elza, assim como o Claudiano fez, como a liderança, a condutora mais experiente desse processo. E ao saudar Claudiano aqui presente, Jaqueline e Avelino, que estão aí organizando a nossa atividade nos bastidores, eu saúdo as gerações que durante esses 10 anos estiveram aí construindo o marxismo, política de trabalho e educação, né? O nosso grupo. Eu queria completar a minha descrição, na medida que é uma atividade remota, e aí a gente acaba perdendo o controle de quem e em quais condições as pessoas estão nos acompanhando. Dito isso, eu sou um homem de cor branca, de 1,80 m, cabelo bem ralo, barba rala, um óculos preto, redondo, e visto uma camisa que até anuncia o conteúdo que eu vou trabalhar, que é uma réplica do cartaz de uma luta que ocorreu em 1974, à época, no Zaire, hoje República Democrática do Congo, no continente africano, protagonizada por George Foreman e Muhammad Ali. Uma luta que gerou discussões que vão para além daquilo que está restrito ali ao ringue, na medida em que Foreman era um convicto defensor do American Way of Life. Ele se apresentava como alguém que, por méritos individuais, venceu na vida e, portanto, era alguém que elogiava o princípio liberal do indivíduo como unidade elementar de seu sucesso, de seu fracasso e etc. E, do outro lado, o Muhammad Ali, evidentemente já convertido ao Islã, já tendo sido preso porque se recusou a lutar no Vietnã, e que representava a mudança. E aí registro que nessa luta quem venceu foi o Ali. Espero que esses ventos soprem até os dias de hoje. Terminando com essa autodescrição, eu queria apresentar de início também qual é o objetivo dessa intervenção, né? Eu entendo que são 10 anos mostrando a colheita dos frutos, né? E não qualquer fruto, né? Mas frutos que são semeados com uma abordagem crítica, rigorosa, materialista, dialética. Então, não é qualquer fruto, são frutos que são resultado dessa semeadura, e num cenário, como o título do evento apresenta, de avanço do capital sobre a educação da classe trabalhadora, e não só isso, né? Sobre as relações de trabalho, sobre o produto do trabalho,
sobre o tempo de não trabalho, sobre o tempo de trabalho pago, aumentando o trabalho não pago, sobre assistência social, sobre aposentadoria, sobre os direitos, sobre a frágil democracia burguesa brasileira, sobre a subjetividade da classe trabalhadora, como a mesa anterior apontou em alguns elementos, e sobre a vida, né? Claudiano acaba de solidarizar, o que eu me somo, as famílias dessa brutal chacina que ocorreu no Rio de Janeiro, que é mais uma expressão singular, carregada de dramaticidade do que vem acontecendo já há muito tempo, né? Esse controle, esse extermínio da classe trabalhadora, especialmente a sua fração, né, na base da pirâmide que sustenta o capitalismo brasileiro. Então, numa conjuntura como essa, o objetivo da minha intervenção é apontar as possibilidades de análise da cultura corporal a partir dos pressupostos da crítica da economia política, do materialismo histórico e dialético, né, que é um dos caminhos de investigação do MTE, doravante vou chamá-lo pela sigla. Logo, as possibilidades de ver bem a cultura corporal, nossa concepção de crítica não é falar mal, mas ver bem. Para ver bem, a gente precisa apanhar o objeto, fenômeno, a partir de muitas determinações, né, de múltiplas determinações, e aqui o que eu vou apresentar, portanto, são as possibilidades de fazê-lo com os conteúdos da cultura corporal de uma forma geral, mas o farei sobre o objeto que eu mais conheço, que é o que eu venho estudando no doutorado, que eu estudei no doutorado, resultando numa tese, e que eu venho estudando, inclusive, como uma das disciplinas, que eu ministro aqui na Universidade Estadual de Feira de Santana, que é metodologia das lutas, né? A tese foi defendida em 2021, também sob a orientação da professora Elza, e tem como título, né, Contribuições à Crítica da Economia Política do Esporte. As relações entre a produção e circulação do Mixed Martial Arts, doravante chamando de MMA, e a extração e realização da mais-valia, que foi definida em 8 de março de 2021, repito, sob a orientação da professora Elza. E como, evidentemente, aqui é um momento de exposição, não é um momento de investigação, não tem por que eu estar fazendo mistério sobre qual é a tese. Então, aqui eu já apresento ela de forma resumida. Ela entende que no processo de produção e circulação da mercadoria MMA, produzida pelo UFC, produz-se e realiza-se aquilo que é central no modo de produção capitalista, a mais-valia, resultando num valor maior do que aquele que foi inicialmente investido. Até aqui nada de novo, essa é a lógica do capital. Ou seja, os e as atletas de MMA realizam, nesse caso, um trabalho produtivo, aquele que produz mais-valia. Mas também participam da valorização capitalista de uma forma improdutiva, quando, através da mercadoria que produzem, potencializam a realização do valor de outras mercadorias que aproximam a sua imagem à imagem do UFC e tem, assim, como a tese atestou, as suas vendas aumentadas, né? E a base de sustentação dessas duas formas de produção, tanto a produtiva quanto a improdutiva, estão ali nas relações estabelecidas entre o UFC e os e as atletas, que aqui eu resumo como monopólio de mercado, contratos unilaterais, flexíveis e instáveis, rendimentos desiguais, intensificação do trabalho, avanço sobre o tempo de trabalho não pago, polivalência, doping, perda de peso rápida e produtividade. Essa é a base que sustenta esta relação, que possibilita aos investidores e investidores do capital um valor maior do que aquele que foi investido ao final. Agora, veja, né, como é que a gente chega nessa tese. Todo mundo sabe, quem está em pesquisa, que num dado momento a pesquisa é um ato solitário, né? Você como autor, autora do seu trabalho. Mas isso não oculta que é parte, é uma síntese de um corpo coletivo. E aqui eu cito 2 exemplos. O primeiro é a tese que foi definida em 2017 pela Bárbara Púpio, que infelizmente não pôde estar conosco, mas aqui eu cito a tese da Bárbara defendida em 2017, cujo título é Cadeia Produtiva da Indústria da Cultura Corporal em Academias de Ginástica, em busca dos nexos e determinações da tese da divisão da formação como decorrência da reestruturação produtiva. Também uma tese orientada pela professora Elza Margarida. E dentre as conclusões da Bárbara, uma serve como fio condutor da nossa pesquisa, ela diz o seguinte, abre aspas, estamos defendendo
que é uma ampla cadeia produtiva que sustenta a indústria da cultura corporal em seu sentido mais amplo, enquanto um conjunto de setores, segmentos, mercados que envolvem tanto o esporte, como as academias de ginástica, danças, lutas, etc. Então, nos interessou, para escrever a nossa tese, qual o papel das relações de trabalho no campo das lutas, mercadoria e espetáculo, e como isso sustenta parte dessa ampla cadeia produtiva da indústria da cultura corporal. Bom, a gente já sabe, os debates teóricos nos ajudam nisso, que não se extrai mais-valia de máquina, instalação e matéria-prima, mais-valia se extrai de força de trabalho. E por isso, seguimos também o fio condutor aberto pelo professor Ricardo Antunes, na sua obra de 2018, O Privilégio da Servidão. Ele diz, abre aspas, hoje, um século e meio depois, com as profundas mutações vivenciadas pelo capitalismo da era digital e informacional e com a expansão dos serviços e sua mercadorização, torna-se premente oferecer um efetivo entendimento de qual é o papel dos serviços na acumulação do capital, como se realiza o processo de produção dentro desse setor, bem como qual é a real participação desses trabalhadores e dessas trabalhadoras no processo de valorização do capital e de criação ou não do mais-valor, um século e meio depois de que Marx revela ao mundo a sua tese sobre a mais-valia. Então, é fundamental nesse avanço sobre o serviço, nesse momento de mediação, como o Ricardo diz, professor Ricardo, né, digital, informacional, saber qual é a participação ou não de trabalhadores e trabalhadoras dessa grande área chamada de serviços na extração, na produção ou não da mais-valia. Então, foram dois fios condutores que nós seguimos para organizar a nossa tese e o nosso texto de tese. E por que a gente foi buscar justamente na empresa UFC? E aí eu vou reproduzir aqui uma frase do Marx, isso a gente encontra nos prefácios ao livro 1, quando ele identifica que o objeto de estudo dele é o modo de produção capitalista e as correspondentes relações de produção e de circulação, ele cita a Inglaterra como, abre aspas, principal ilustração da minha explanação teórica, fecha aspas, né? O faz-pluralité, de novo aspas, o campo clássico dessa produção, fecha aspas. E assim ele sintetiza, abre aspas, o país mais desenvolvido não faz mais do que representar a imagem futura do menos desenvolvido, um debate de método, a expressão mais desenvolvida é espelho futuro da expressão menos desenvolvida. E o UFC é a expressão mais desenvolvida dessa modalidade de luta em caráter de mercadoria e de espetáculo. Logo, ao estudar o UFC, além de colher as informações objetivas das relações de trabalho ali estabelecidas, a gente ainda projeta o que as empresas de menor potência, poder, almejam. A imensa maioria delas não chegará no patamar do UFC. Algumas estabelecerão relação de concorrência em patamares menores, algumas simplesmente encerrarão suas atividades, e algumas serão fagocitadas pela expressão mais desenvolvida. O caso de dois eventos, o Pride e o Invicta, que foram fagocitados pelo UFC. Então, por isso, a nossa opção de entender essas relações a partir do UFC, o que não nos impossibilita, evidentemente, de olhar também para as expressões menos desenvolvidas. Um exemplo muito característico que eu não vou desenvolver aqui é a relação do doping. Na expressão mais desenvolvida, você tem toda uma tecnologia. Na menos desenvolvida, você tem dipirona, né? Então, a perda rápida de peso, se de um lado, na expressão mais desenvolvida, o próprio UFC te possibilita uma estrutura, nas expressões menos desenvolvidas, isso diz respeito a você entrar num carro com aquecedor ligado para perder peso. Então, em alguns momentos, a gente olhou para suas expressões menos desenvolvidas. E para ilustrar materialmente o porquê que o UFC é essa expressão mais desenvolvida, a gente trouxe algumas constatações. Então, veja, é o materialismo histórico dialético, mas a gente não anula as constatações, né? A gente não se limita a elas. Então, nós temos no próprio site do UFC, uma informação colhida em 2019, que a programação do evento é transmitida para mais de 165 países e territórios, via mais de 60 parceiros globais, para mais de 1,1 bilhão de residências e 40 línguas diferentes, né? Isso está em todo o mundo, literalmente.
além de se valorizar enquanto a mercadoria, já falaremos sobre isso, ajuda a potencializar a venda de outras mercadorias, repito, que aproxima sua imagem do UFC. Exemplo ilustrativo. É de uma das dissertações e teses que a gente leu para escrever a nossa. Abre aspas, impulsionou a venda de produtos da marcas como Sky, 54% de aumento nas assinaturas, P&G, 3 meses após relacionar o aparelho de barbear Gillette ao MMA, as vendas cresceram 30%, e a Paulista Mark, que vendeu mais de 150 mil produtos, entre roupas e acessórios, em 2011, com a grife UFC. E outra informação de tese que a gente tem, da Lise, ela identifica que o UFC se configura como um monopólio, ou algo muito próximo disso, porque controla mais de 90% da receita gerada com eventos de MMA. Essa é uma informação de 2018, mas lembrando que 6, 7 anos é algo talvez insuficiente para grandes alterações estruturais, então ainda é uma informação muito válida. E a revista Veja, em 2010, apontou que para 2011 a marca nos Estados Unidos mais valiosa seria o UFC. Nem o basquete, nem o beisebol, nem o futebol americano, né? Uma enquete anual que uma empresa de marketing esportiva, a Turkey Sports, fez, ela elegeu o UFC como campeão. Com a renda média de 70 milhões de reais por noite, o evento superou NBA, NFL, X Games, e por aí vai se configurando como a marca mais valiosa para 2011, o que implica em investimento, patrocínio, e por aí vai. E a gente sempre lembrando que quem está na base de sustentação de tudo isso são os trabalhadores e as trabalhadoras. Finaliza essa constatação no diálogo com a professora Virginia Fontes, que não é à toa que numa transição financeira típica de capital monetário, quando você tem o dinheiro investido e um dinheiro final acrescido, né, de uma variação, o famoso DN, D', que é a fórmula resumida do ciclo do capital monetário, isso independendo quem é esse M, se o UFC, se a Premier League, se um evento de modas ou entretenimento, porque a empresa que comprou o UFC, que é uma fusão de 4 empresas, a WME/IMG, comprou em 2016 por 4,2 bilhões de dólares. Essa empresa, esse conglomerado, também domina os que citei, né? O campeonato inglês, que é a Premier League, indústria de moda, entretenimento, o campeonato universitário norte-americano de rugby, ou seja, quem consegue ter um D inicial, 4,2 bilhões de dólares, para monopolizar um mercado e para expandir as suas relações de mercado para tantas outras empresas, pouco importando, portanto, qual é o M ali da questão, né? É uma fase em que o que importa é o D' no seu final, como disse Marx sobre o ensino privado, pouco importa se é uma fábrica de salsicha, uma fábrica de diplomas, né? Importando o mais valor inicial, o mais valor final, perdão. Bom, feita essa constatação, justificando por que o UFC é a expressão mais desenvolvida, quais foram os caminhos que nos levaram a essa tese que já foi resumida e apresentada. A pergunta, né, como fio condutor, qual foi a pergunta que nos moveu? Como nos disse a Elza durante a orientação, né? Aqui vocês chegam com perguntas carregadas de necessidade vital e elas põem vocês em movimento. Mas num dado momento de olhar o objeto, a gente tem a pergunta síntese, e a nossa foi: quais as relações entre a produção e circulação do MMA e o processo capitalista de extração e realização da mais-valia? A gente responde isso desde a constatação, existe ali um movimento de mercadorias bastante intenso, mas a gente não pode se limitar à constatação, então a gente avança para os estudos sobre a mercadoria, valor de uso, valor de troca, teoria do valor, teoria da mais-valia, extração, circulação, e do Engels, livro 1, livro 2. Estou entre aqueles e aquelas que entendem que
os livros, não só o livro 1, mas também o livro 2 e o 3 é fundamental, mesmo que o Marx não tenha revisado. Às vezes eu vejo as pessoas falando que foi o Engels, né? E parece que estão falando que foi algum intelectual de baixa envergadura, né? É o Engels, né? Um intelectual de luz própria e que fez revisões importantes e contribuições para além da que ele próprio revelou como meramente formais. Eu acredito que o Engels foi além das contribuições meramente formais. Então, fizemos também estudos sobre a nova morfologia do trabalho, reestruturação produtiva, uberização, como diz o Ricardo, pejotização, como diz a Virginia Fontes, precariado, como diz o professor, esqueci o nome agora, da USP, enfim, especialmente autores como o Ricardo Antunes, o Sadi Dal Rosso e o Richard Sennett, esse último para avaliar a corrosão do caráter das relações de produções capitalistas. O nome do professor da USP que eu esqueci é o professor Rui Braga, que chama aí de precariado. Fomos além, e fomos ver os livros específicos que falam sobre MMA, ainda que não tenham um compromisso com referencial marxista, que eu cito o Alonso Nagal e o Felipe Aui, que são jornalistas que, no momento da carreira, estiveram ligados ao Grupo Globo, logo acessaram muitas informações, muitos atletas, e tem bastante informação para trazer. E uma pesquisa iniciada ali em 2018, acessou muito material na internet, nos sites, blogs especializados, porque ali circula muita informação e a gente vai buscando sempre a regularidade que nos possibilita chegar a uma tese. Então, portal da ESPN, combate.com, Superlutas, Tatame e, evidentemente, o próprio site oficial do UFC. Não satisfeitos, né, fizemos levantamento do banco de dados de tese e dissertações na CAPES e no IBICT, né, para saber o que é que a ciência de ponta, a dissertação e tese, estava falando sobre aquilo que a gente gostaria de investigar. Uma rápida síntese, nós encontramos 31 produções, 23 dissertações de mestrado e 8 teses de doutorado, né? 16 produções realizadas por dentro dos programas de pós-graduação em Educação Física e Ciência do Movimento Humano, e aqui a gente encontrou debates ligados à questão de gênero, fisiologia, perda de peso, interface entre fisiologia e nutrição, debate sobre violência, estudos sobre a relação entre estresse e desempenho, estudos sobre lesões, estudos comparativos entre a luta e os espetáculos, e achamos também 15 pesquisas em outros programas de pós-graduação, né? Ciências sociais, engenharia biomédica, administração, odontologia, psicologia, letras, 10 dissertações e 5 teses. E aqui vimos debates sobre violência, de novo, sobre análise biomecânica, estudos sobre a relação entre MMA e mídia, análise sobre o perfil dos atletas, relação entre MMA e religião, tivemos uma dissertação que falou sobre isso, e estudo sobre marketing esportivo. O que é que esse levantamento nos autoriza a dizer? Muitas produções, poderia me limitar a uma análise axiológica de boas ou mais produções, mas fundamentalmente para a gente, das 31 produções, nós encontramos, né, uma opção em não utilizar o materialismo histórico dialético, o que permitiu, mesmo tendo bons trabalhos com boas constatações, ficar ali naquilo que é mais visível. A questão de gênero, por exemplo, que aparece, mas sem estar associada a uma questão de classe. É uma opção de método, uma opção política, a gente faz outra opção, e aproveitando esses estudos, a gente buscou, olha, já que as produções de ponta não trataram do processo de mais-valia, mesmo apontando a desigualdade de rendimento entre homens e mulheres, e aqui eu vou seguir porque o UFC segue essa lógica binária, a gente foi além para discutir a mais-valia que está por detrás. E, por fim, enquanto caminho, nós fizemos uma entrevista com um atleta do UFC, que aqui, evidentemente, terá sua identidade preservada. Em todo o texto da tese, ela é referenciada como Ona Bugeisha, que são nome de mulheres guerreiras do Japão, que foram ocultadas pela história oficial, que oficializa apenas os samurais, como se a segurança do feudo e a educação dos novos samurais ficasse restrita aos homens, não ficou. Nós tivemos também relatos de mulheres guerreiras, e essa é uma mulher guerreira
e foi aqui mencionada como uma lobbyista. Foi fundamental essa entrevista para acessar ali, já que é um debate, fazendo até uma síntese que o próprio Marx faz no prefácio do livro do Capital, em que o método dele pode ser resumido como uma análise minuciosa da realidade. Então, chegamos até essa minúcia de acessar um contrato particular pela via da entrevista de uma atleta do UFC. Dito isso, qual é o conteúdo revelado na nossa tese? No primeiro capítulo, a gente expõe sobre valor de uso, valor de troca e valor da mercadoria MMA-UFC. Ou seja, a gente quer saber, a gente revelou, a gente organizou em texto, né? Quais são as propriedades materialmente inerentes a essa mercadoria. Né? Existe um equívoco de achar que a mercadoria está em oposição à sua função, à sua utilidade, como se a mercadoria fosse algo ruim e a sua utilidade fosse algo boa. Essa é uma leitura absolutamente equivocada. A mercadoria, para ser vendida no mercado, ela tem que ter uma propriedade que satisfaça, que tenha utilidade e satisfação para outro, para outra. Então, toda mercadoria terá suas propriedades materialmente inerentes, que servem como veículo material de troca. Mas avançamos para saber qual seria esse valor de troca do UFC. Tarefa difícil, na medida que nem todas as informações circulam de forma facilitada. E, por fim, uma outra atividade também difícil para esse capítulo, que é identificar a quantidade de trabalho humano socialmente necessário para produzir essa mercadoria. Então, a gente foi lidando com aquilo que nos foi possível. Dito isso, valor de uso, valor de troca e valor. A pergunta, ou melhor dizendo, as perguntas que nos guiaram nesse capítulo foram, né? Quais as características da mercadoria espetáculo MMA que servem de veículo material de troca de propriedades materialmente inerentes no mercado das lutas corporais? O que é que tem nessa mercadoria que ela é vendável? Segunda pergunta, como se dá o processo de realização do valor de outras tantas mercadorias quando postas em relação com o MMA desenvolvido por dentro do UFC? E nas respostas, nós caracterizamos essa mercadoria, aí já não estou mais falando da luta enquanto movimento histórico da humanidade, existe um momento da tese que a gente fala sobre isso, mas a gente centra naquilo que é o nosso objeto. É um entretenimento e espetáculo imprevisível, com forma de exposição de uma violência controlada e desejada, de alcance mundial e de rápido tempo de rotação do capital. Nós chegamos até essas conclusões com a descrição fenomenológica de um evento, o UFC 229, que até hoje é o evento com mais pay-per-view da história do evento. Então, é uma expressão mais desenvolvida dentre todos os eventos, e fazendo também um resgate dos precedentes históricos desde 1993, que é a primeira edição do UFC. Então, a gente chega à conclusão dessas características dessa mercadoria, ou seja, são essas propriedades materialmente inerentes que, ao chegar no mercado, interessam a um número de consumidores, como a gente viu, quase chegando a 1,1 bilhão de seres humanos em todo o globo. Então, aqui a gente foi revelando qual o valor de uso da mercadoria UFC. Avançamos, né, para trabalhar com valor de troca, de qual é o correspondente monetário do UFC. Trabalhamos com a informação que nos foi possível. Em 2016, já adiantei isso, o UFC foi vendido para um conglomerado de 4 empresas, né, a WME/IMG, que comprou o UFC por 4,2 bilhões, é o que na tese a gente chama de consumo produtivo. Não é aquele consumo do sujeito individual que se posta à frente à TV para consumir aquela atenção, aqueles elementos que foram caracterizados como valor de uso da luta. O consumo aqui é o consumo produtivo, é aquele que consome para gerar um valor maior. Não à toa, nas conclusões eu trago qual seria o retorno do UFC apenas em um ano, se todos os eventos daquele ano tivessem o mesmo pay-per-view e a mesma bilheteria que teve o UFC 229, né? Chega a 50%, ele consegue compensar o investimento de 4,2 bilhões, ainda acrescenta 50%, mais algo em torno de 2 bilhões e alguns milhões apenas em um ano. Chegaremos nisso. E, como anunciei na pergunta, fomos revelando a quantidade de profissões que giram em torno
de um evento do UFC e de produtos que ali são necessários para que a luta aconteça. Só para citar muito rapidamente, técnicos, nutricionistas, preparadores físicos, massagistas, fisioterapeuta, psicólogo, tudo isso a gente foi levantando pelas entrevistas, pelas teses, pelas dissertações, muita tecnologia com máquinas de fotografar, dispositivo móvel, computador, material de audiovisual e até os elementos mais próprios da luta, como protetor bucal, calção, luva, botas, etc. É uma quantidade imensa, por vezes até incontável, de trabalho humano que vai nos ajudando a entender qual é o valor do UFC, ou seja, qual a quantidade de trabalho humano socialmente necessária aqui materializado em mercadorias, uma simples metamorfose de forma, né? E, por fim, nesse capítulo, parte importante da nossa tese, que inclusive aparece no processo de debate, né, que a gente inicia buscando a extração da mais-valia, mas vai vendo ali o quão importante é também o debate da realização da mais-valia. Então, a mercadoria produzida pelo UFC, ao colar sua imagem às demais mercadorias, ela potencializa a venda. Na tese, e aqui, eu destaco bem o exemplo da relação entre o UFC e a Reebok, que por um tempo, já não é mais, a empresa Reebok teve o monopólio de material esportivo dentro do UFC, né? E a gente procurou ver bem essa relação. A mais-valia produzida, por exemplo, numa camisa da Reebok está garantida na produção. Mas ao final da produção tem-se ali uma mercadoria, como diz o Marx, trem de mais-valia, ou seja, uma M-linha. Não cabe ao capitalista ter essa M-linha. Ele não pode comprar máquina, instalação e matéria-prima para renovar o ciclo com camisa. Ele precisa que camisa vire dinheiro. Então, M-linha precisa virar D-linha. Isso Marx chamou de metamorfose de forma. E isso não acontece na produção. Isso acontece na esfera da circulação. Logo, quem acha que só tem que ler o livro 1 do Capital está lendo só a parte de produção. Como Engels alertou, Marx fala de circulação no livro 1, na medida em que isso ajuda a entender a produção. Mas ele vai falar de circulação de mercadorias, logo essa metamorfose de forma, na circulação. E é no livro 2 que o Marx, com seus apontamentos, fala e o Engels sintetiza. E é fundamental para o capital que toda essa mercadoria que foi produzida vire o dinheiro, né? Para que ele possa acumular o dinheiro. Uma parte como renda, para curtir aí viagens, vinhos e hotéis, mas fundamentalmente, que é o que caracteriza como capitalista, um novo investimento para um novo ciclo. Então, se mostrou não só para a Reebok, mas para um conjunto considerável de marcas, todas elas estão citadas na tese, colar a sua imagem, abrir mão, inclusive, de uma parte da mais-valia, no que o Marx chama de gastos fortuitos, ou produção dentro da circulação, para um patrocínio, para colar sua imagem, a do UFC ou de algum atleta, para que todo esse M-linha, para que toda essa mais-valia que está ali atravessando a mercadoria vire dinheiro e o ciclo continue. Então, é fundamental essa função. Agora, nesse caso, o e a atleta do UFC cumpre um papel improdutivo, porque não foi através da sua... não foi a sua mercadoria que gerou essa mais-valia. Essa já está garantida. Foram os produtores e as produtoras da camisa da Reebok que produziram a mais-valia, tendo o UFC cumprindo o papel de realizá-la. Então, parte da tese já está exposta aqui. No capítulo seguinte, nós temos a exposição, o título é Força de Trabalho, Atletas do UFC e os Mecanismos de Extração de Mais-Valia. Aqui a gente vai caracterizar os e as nossas atletas, né? A pergunta que nos guiou aqui foi: quais são os mecanismos de extração de mais-valia presentes nas relações de trabalho estabelecidas entre o UFC e os e as atletas contratados pela empresa? Aqui a gente fez uma primeira caracterização mais geral, objetivamente, quem são os 664, 2018, foi feito esse levantamento, quem são os IAs 664, quais países eles vêm. Isso nos ilustra bastante como uma mercadoria mundial que utiliza atletas de vários lugares do mundo para justificar a audiência mundial, quantos são homens, quantos são mulheres, como estão divididos nos rankings, como estão divididos e divididas em categorias de peso, uma análise mais descritiva. E avançamos também para as relações e condições de trabalho que esses atletas têm. E aqui, uma parte importante da tese é revelar
como se dá essa relação. Agora há pouco eu disse que essa é a base de sustentação, tanto da produção quanto da realização da mais-valia. Quais condições são essas, né? Já foram anunciadas até nessa fala. Contratos exclusivos, quem luta pelo UFC não pode lutar mais por outra empresa. Flexíveis e instáveis, lembro bem que ao perguntar à minha entrevistada se ela julga que o contrato dela é estável ou instável, ela começa rindo, né? Ela evidentemente sabe que é o contrato instável, que eu ilustro rapidamente. São 2 anos de contrato, eram, né? 2 anos de contrato, e ela tinha ciência dos 2 anos, de que o UFC apresentaria a ela, numa rotina de 3, 4 meses, uma luta e o número máximo de lutas. Mas se ela completasse esses 2 anos, tendo feito apenas uma luta, o contrato ali estaria encerrado e ela precisaria saber se esse contrato ia ser renovado. Ou seja, um contrato absolutamente instável e inseguro. Seguindo, flexível, já falei, diferença de rendimento entre homens e mulheres, entre novatos e veteranas, entre homens e mulheres, inclusive com exemplos bem representativos, quando a principal figura do UFC era uma mulher, a Ronda Rousey, ainda assim ela era a 40ª renda do evento, inclusive na comparação com atletas que já estavam em decadência. Avanço no tempo de trabalho, sobre o tempo de trabalho dos avanços sobre o tempo de não trabalho e sobre o tempo de trabalho pago, aumentando o tempo de trabalho não pago. Então, o atleta tem que estar todo momento, por exemplo, produzindo conteúdo para as redes sociais do UFC, isso é trabalho, né? Por mais que pareça uma filmagem, uma selfie, um momento de descontração, é trabalho, você tem a obrigação de fazê-lo, então existe esse aumento. Como existe também uma intensificação com a polivalência. Aqui a gente tem uma alteração de significado do enfrentamento, né? De um atleta de uma modalidade específica, que tinha uma equipe polivalente em 93, para um atleta polivalente, né? As especialidades atravessam agora um atleta, e isso, tá também na nossa entrevista, aumenta a intensidade, a extensão dos treinamentos. E o uso de doping e perda rápida de peso, nós tivemos também uma constatação sobre como isso intensifica as relações de trabalho. Dito isso, e para finalizar, nas considerações finais, né, nós temos que as relações de trabalho estabelecidas entre atletas e o UFC compõem e expõem o processo capitalista de produção e circulação de mais-valia de 2 formas interdependentes, de uma forma direta, dentro da própria empresa, e de uma forma indireta e improdutiva, quando, ao ligar sua imagem a outras marcas, as mercadorias já estão, a mais-valia já está garantida, ele garante a realização. Em todo o seu processo de desenvolvimento, o MMA despertou interesses diversos quando pensamos de um lado os investidores, que é o consumo produtivo, e os e as espectadoras, que é o consumo individual, que na tese a gente se desenvolve para ir identificando aquela questão do valor de troca do UFC. Nós temos um espetáculo de entretenimento que oferece uma violência controlada, com resultados imprevisíveis, que circula mundialmente, tendo a rápida recomposição dos ciclos de produção. Se em 93 a média entre eventos era de 4 meses, atualmente é de 1 semana. A cada semana o UFC está em um polo, na tese eu trago momentos que saem da China para os Estados Unidos, dos Estados Unidos para a Europa, isso em 1 semana. Então isso pressupõe também transporte, precisa discutir o desenvolvimento das forças produtivas / transporte, para garantir que a estrutura seja movida, ou que se use a estrutura do próprio local, mas fato é que você fecha um ciclo de rotação numa semana, já abre outro na semana seguinte, ou seja, tem um tempo de rotação do capital que é mais rápido. Apresentamos que a força de trabalho contratada pelo UFC produz uma mercadoria que ajuda na circulação de outras marcas, que foi só um exemplo, por isso ajudar a realizar o valor delas, uma produção na circulação, né, como eu disse, e isso é possível, agora eu trago a conta que eu disse, eu fiz uma projeção, né, se todos os eventos do UFC tivessem a venda de pay-per-view, né, e a entrada num evento que teve o UFC 229, que foi o evento que a gente olhou mais de perto, em um ano,
o UFC recuperaria os 4,2 bilhões de dólares investidos e ainda somaria mais 2 bilhões. Então, temos um DMD' em projeção. Alguém pode dizer, mas nem todos os eventos reproduzem o pay-per-view e a entrada do UFC 229. É verdade, mas aqui não falamos do patrocínio dos outros eventos e falamos na tese de que enquanto o UFC não dá esse retorno, os outros 80 empreendimentos da mesma empresa, um deles, talvez o mais importante, é a Premier League, o campeonato inglês, vai compensando isso. Então, é um investimento que é para poucos, não à toa precisa de um conglomerado de 4 empresas, e que gera um retorno rápido, se não em um ano muito próximo disso. E, por fim, se tomássemos como parâmetro, né, o exemplo, aqui eu tenho uma conta que a gente fez em projeção, teríamos algo próximo de 6,747 bilhões de receita nesse ano, ou seja, o UFC compensaria o seu investimento e retornaria com mais 2 bilhões e muitos milhões a mais. Insisto e fecho com isso, Claudiano, que a base de sustentação desta relação é o sobretrabalho na época de 664 atletas contratados e contratadas pelo UFC. Sei que é difícil, ao observar na constatação algumas rendas de alguns poucos e algumas poucas atletas, mas mesmo esses e essas atletas, tendo uma renda que se descola, inclusive, dos demais trabalhadores e trabalhadoras da empresa, ainda assim, aquilo que eles possibilitam ao UFC ultrapassa e muito o tempo de trabalho que é pago. Então, temos aqui o processo de extração de mais-valia. Marx, no século XIX, viu muito processo produtivo na indústria, era o que era central naquele momento em que Marx estava avaliando, mas como disse o professor Ricardo Antunes, aqui citado no início, a gente precisa ver como isso se expande para o setor de serviços. Tem uma dificuldade, né? O Marx acessou ali os livros azuis, através até do Engels, né? A gente precisa acessar aquilo que está exposto. Para além disso, uma entrevista com um atleta nos trouxe esses elementos. Então, isso não fica limitado ao campo da luta corporal, isso se expande também para os outros elementos da cultura corporal. Fato é que se a gente estiver represado pela emoção, pela tensão, por toda essa relação de afeto que a gente estabelece com esses conteúdos da cultura corporal, a gente perde de vista aquilo que está ocultado nessa expressão mais visível, que é o que justifica a indústria da cultura corporal. Extração e realização de mais-valia. Eu vou encerrando por aqui, Claudiano. Se você quiser se aproximando para organizar possíveis questões, já estou a postos. Ok, camarada Elcio, muitíssimo obrigado pela exposição, uma excelente exposição. Eu quero pedir desculpas que eu não fiz a apresentação do camarada antes, vou aproveitar para fazê-la agora. Então, professor Elcio é licenciado em Educação Física pela Universidade Estadual de Feira de Santana, tem mestrado em Educação pela Universidade Federal da Bahia e doutorado em Educação também pela Universidade Federal da Bahia, como ele já havia dito, foi orientando da professora Elza. Atualmente é professor titular da Universidade Estadual de Feira de Santana, UFES, tem experiência na área de educação, com ênfase em educação, atuando principalmente nos seguintes temas: esporte, representações sociais, lutas corporais, formação e educação física. Então, feito isso, eu também quero fazer minha autodescrição. Eu sou um homem negro, de pele parda, tenho cabelos curtos, com um pouco de calvície, tenho barbas feitas, uso uma camisa de tom amarelado com listras vermelha, amarela e azul, cumprindo aqui com essa política de inclusão. Camarada Elcio, alerto aqui ao público, né, que querendo fazer as questões, o chat para as questões estão aberto. Enquanto isso, eu quero fazer aqui algumas considerações. Dizer inicialmente, Elcio, que o seu trabalho tem um vigor, uma potência enorme.
Eu que já estudei e comecei a estudar o Capital com sua orientação, e todo estudante que inicia os estudos da obra de Marx, inclusive o Capital, tem uma dificuldade de compreender nas categorias centrais. E nessa sua exposição, eu vejo como você coloca em movimento, de forma muito didática, analisando um tema que é, como você apresentou, muito ligado, né, à economia de serviço. Você consegue fazer a gente compreender as categorias centrais para compreender o modo de produção capitalista, né? E aí a mercadoria, valor de uso, valor de troca, trabalho produtivo, trabalho improdutivo, a relação entre produção e circulação. E seu trabalho vai mostrando a síntese de tudo isso que interessa aos capitalistas, a reprodução do capital, a mais-valia, e ela se realiza, tem como base central o trabalho vivo, que é o trabalhador que, por meio da sua força de trabalho, produz a mercadoria para o capitalista e o seu salário é infinitamente inferior a toda a riqueza produzida. Então, eu fui ouvindo aqui a sua exposição e a minha compreensão sobre o modo de produção capitalista, ele foi sendo melhor construída. Então, parabéns por esse trabalho, por esse vigor de querer pegar categorias cara ao estudo de Marx e numa pesquisa que, como você mostrou aí no levantamento do estado da arte, poucos são os pesquisadores que fazem essa relação e você fez muitíssimo bem. Eu vejo que tem aqui uma contribuição da camarada Nívia Bispo, que ela vai dizer assim: parabéns pela fala, camarada Elcio. Fala um pouco, aí ela apresenta aqui, né? Fala um pouco sobre essa nova espetacularização das lutas com a promoção de famosos à condição de lutadores. Então, como só tem essa pergunta da camarada, eu passo a palavra para você e é o tempo que outras perguntas vão surgindo. Certo. Obrigado, então, Claudiano, e obrigado, Nívia. Iniciando aqui com um diálogo com o Claudiano, né? Acho que o primeiro desafio, e ele foi cumprido de forma coletiva, tem a ver com a interpretação do que Marx trouxe em O Capital, especialmente livro 1, sobre trabalho produtivo, né? Nós fizemos a leitura do livro 1 completo, na disciplina com a professora Elza, e foi uma experiência assim, riquíssima. Se não me engano, só o capítulo 22 que a gente apresentou em formato de seminário, mas os demais era ali, rente ao texto, e a gente começou a problematizar a ideia de que produtivo é sinônimo de indústria, e indústria é sinônimo de fábrica, né? O próprio Marx cita que produtividade tem a ver com produção de mais-valia. Agora, como o próprio Engels fala, né, o Marx é um homem que leu o seu tempo. E naquele tempo, olhar para a indústria, aquela coisa ascendente, até a brincadeira de que entre um dia e outro, ao abrir a janela, tinha coisas novas sendo construídas, foi o que tomou a atenção do Marx, né? Isso gera um novo desafio e acho que coletivamente a gente consegue resolver ele com um pouco mais de facilidade ou menos dificuldade, que é apanhar essas categorias e olhar para, por exemplo, a indústria, que é uma indústria de serviços. Inicialmente, a gente ia debater o futebol como expressão mais desenvolvida dentro da cultura corporal, mas avaliamos que a luta ela poderia nos trazer elementos que ajudassem tanto no objeto específico quanto na defesa de um método que fizesse isso. E é interessante que aí o livro 2 já passou a ser uma leitura autoral, né? No livro 1 no coletivo e o livro 2 no autoral. Ok. E aí, no diálogo com Nívia, eu acho que temos um bom elemento para observar. E eu vou explicar isso com os últimos acontecimentos, né? Na tese, eu dialoguei com meus e minhas estudantes, eu falo que toda a violência que vem ao fim do fechamento de um ciclo de produção do capital, ela não é boa para a empresa, no caso. O evento que eu assisti, o UFC 229, ele mostrou isso. Eu discuto 5 situações de violências que giram em torno desse evento. E a única que foi punida foi aquela que ocorreu ao final do evento, quando já estava definido
a principal luta do evento, aconteceu uma grande confusão e os 2 atletas envolvidos e suas equipes foram punidos e punidas. Mas quando aconteceu esse episódio recente agora da equipe de Popó e a equipe de Vanderlei Silva, eu disse aos meus alunos e alunas, contrariando até essa tese, o que estava na tese, de que é precipitado achar que aquele quebra-pau iria gerar uma retração na circulação daquela mercadoria que é patrocinada por uma marca de cerveja. E a rede social, as imagens e informações seguintes confirmaram a minha desconfiança. Muita gente envolvida na briga já desafiou o Popó, eles já fizeram as pazes dentro de uma empresa de alimento, inclusive ficou muito conhecida por apoiar abertamente o projeto genocida. E o Popó já disse que não quer lutar mais, isso pode ser verdade, mas pode ser aumentando o valor para ele subir de novo, e quem sabe, numa última luta. Então, é preciso observar não só a violência controlada, porque ali, de fato, foi uma violência descontrolada. E tem sido interessante para essa empresa fazer esse movimento que Nívia chama a atenção, né, de uma pessoa não ligada organicamente à luta, com uma pessoa ligada organicamente à luta, ou 2 pessoas que estão ligadas. Enquanto isso estiver gerando pay-per-view, especialmente pay-per-view, né, que hoje nenhuma modalidade esportiva vive mais das entradas de bilheteria. Então, enquanto isso estiver gerando pay-per-view, nós vamos estar vendo essas questões. Do ponto de vista da luta, algumas aberrações, como viu o Vitor Belfort lutando com um homem de quase 70 anos, que é o Holyfield, né? Mas tenho dialogado com meus alunos e alunas que precisamos olhar com bons olhos. Ainda é algo guiado pela expressão mais desenvolvida do UFC. Então, a lógica de tudo que gira ao entorno, né? A lógica de espetacularização da pesagem, da chegada de atletas, a própria confusão ao final do evento, tudo isso tem no UFC como imagem futura. E sim, é um elemento interessante de observação. E que tem ajudado algumas pessoas, como o Popó, que já estava caindo em esquecimento, a retornar e ganhar muita grana. Então, cabe sim tá vendo bem o que é que está sendo movimentado de mercadoria ali. Está sem áudio, Claudiano. Ok. Então, a professora Jaqueline parabeniza você, Elcio. Concorda muito com as considerações que eu fiz sobre a exposição. A colega também, Patrícia, né, agradece a você. Seu debate é fundamental para entendermos o método em movimento. E o professor Rogério, nosso camarada aqui também do MTE, parabeniza pela exposição e pergunta: atualmente estou orientando um acadêmico no TCC do curso de Educação Física que deseja pesquisar sobre o kickbox. Ele é atleta. Identifica, além da exploração humana, reconhece a extração de mais-valia sobre esse trabalho. Como você analisa essa especificidade da mais-valia nessa modalidade luta, considerando o circuito do kickbox? E eu acrescento mais uma pergunta, Elcio, que é o seguinte: pelo que de fato eu entendi, e sua exposição agora me ajudou a compreender melhor um debate que eu, como estudioso do marxismo, sempre me deparo. E o professor Saviani coloca isso, que é a questão do trabalho improdutivo, né, versus trabalho produtivo. E aí você me fez compreender que o trabalho improdutivo, apesar de improdutivo, não deixa de ajudar na realização da mais-valia. E no campo da função nossa, do nosso trabalho, esse debate de que o professor é um trabalhador improdutivo é polêmico. Eu queria que você estendesse essa reflexão para esse debate aí do trabalho improdutivo do professor, para ajudar os nossos telespectadores e estudantes a aprofundar nesse debate. Obrigado. Certo. Bom, eu agradecendo aí os parabéns. Difícil, né, você falar sobre a sua tese, mas eu acho que a gente apontou ali um caminho, Roger, dialogando direto com o Rogério, né, que ajuda a perceber esse movimento. Veja que por dentro do MTE, especialmente as pesquisas organizadas por Elza,
uma delas, inclusive, foi citada na mesa anterior, se não me engano, pela Nívia, né, da distinção dialética entre o professor, a professora abstrata e o professor concreto, né? Eu me julgo um privilegiado de acompanhar esses estudos da Elza, porque eu acho que eles são muito ricos, né? E entendo que a gente não está anulando aquele conceito clássico do trabalho pedagógico que o Saviani trouxe lá na década de 80, né? Sobre socializar em cada pessoa singular aquilo que a humanidade produziu. O que os trabalhos de Elza, e já retorno para esse diálogo com o Roger, eu ainda estou nele, tem nos ajudado a entender sobre quais condições objetivas e minuciosamente apanhadas esse clássico que o Saviani trouxe na década de 80, quais são as condições disso ser efetivado, quantos alunos e alunas de sala de aula, quantas turmas, deslocamento casa-trabalho, tempo reservado para cada aluno e aluna. E nesses estudos, Elza tem encontrado, o que para mim já é uma síntese imprescindível, de sobretrabalho do professor e da professora. Sendo o grande desafio que é para os estudos de Elza, foi na minha tese, e é para esse orientando e seu orientador, né, o Rogério, é verificar qual a relação disso com a extração e ou a realização da mais-valia, né? De novo no diálogo com professores e professoras, né? O professor da rede privada, para a gente, é mais fácil de concluir. Existe ali um trabalho produtivo, existe extração de mais-valia. O Sérgio Lessa, uns anos atrás, andou questionando a materialidade desse trabalho, mas, a meu ver, assim, uma concepção equivocada, inclusive, na medida em que nega o conteúdo do livro 2, né? Existe uma relação ali de soma zero, mas que é bem limitada na relação entre professor e a escola. Mas tudo que esse professor gera de conhecimento para um número maior de estudantes, ao final gerará uma mais-valia para o empresário e a empresária da educação. Em tempos de atividade remota, em que eu posso estar aqui falando para 800, 900, 1.000 pessoas, eu tenho uma extração de mais-valia considerável. O grande desafio mesmo é saber como o professor e a professora da escola pública, um lutador de kickbox, fora dessa dinâmica que concentra mais trabalhadores, como é o caso de uma fábrica, como é que ele contribui. Uma coisa a gente já sabe, né? Ser trabalho improdutivo não significa dizer que ele não contribua para o central do capitalismo, que é a extração de mais-valia. Nesse mesmo livro que eu citei do professor Ricardo Antunes, ele fala que estamos num tempo em que, eu vou me perder nos termos que ele usa, mas grandes quantidades de trabalho improdutivo estão sendo guiados pelo trabalho produtivo central, né? Então, na minha tese, o trabalho improdutivo, o que eu chamei de improdutivo é isso, eu produzi uma marca, eu ajudo a produzir uma marca que cola sua imagem com a Reebok, com a Coca-Cola, com o Gillette e tal, e potencializa e, portanto, realiza a mais-valia que já foi produzida lá na fábrica da Reebok, da Gillette, onde quer que seja. Então, não tem outra saída. É preciso fazer uma análise minuciosa da realidade. Eu indico muito esse texto que foi citado por Nívia, porque ali Elza mostra que método é esse. Quando ela pega um professor, a professora básico e básica, 20 horas, tantos alunos por sala, então quanto tempo das suas 20 horas são reservadas para cada aluno? Quando você multiplica alunos, salas, escolas, deslocamento, casa-trabalho, você vê como esse minuto destinado por cada aluno ele vai reduzindo, como a gente tem ali uma intensificação. Que papel isso cumpre em relação à mais-valia? Já vi de tudo pouco, né? Assim, inclusive, assim, esse pode ser um tubo por onde a mais-valia passa, porque pare para... Vamos reparar, né? Vamos pensar. O capital, que é a força de trabalho formada. Às vezes ele faz isso de forma direta, né? A gente vai ver trabalhos aí como de Jean Paulo, de Edson, que vão pensar isso. Mas às vezes ele faz pelo seu Estado. Então ele exige que o seu Estado forme a classe trabalhadora para atuar de forma produtiva ou improdutiva no mercado de trabalho. Então, mesmo que a gente chegue à conclusão de que o professor, a professora, ou mesmo o atleta de kickbox não contribua diretamente para a extração de mais-valia,
eles participam de ciclos que têm na extração de mais-valia um elemento central. Nesse caso, o professor da professora, Claudiano, qualificando a força de trabalho. E aqui a gente vê que é muito mais materialista da nossa parte, entender qual é a posição do país na cadeia produtiva mundial para justificar o tipo de formação destinada à classe trabalhadora, do que a gente está repetindo frases de rede social que dizem que até pode ter um pouco de verdade, né, mas não explica completamente, que o governo não quer um povo educado, que um povo educado se revolta. Eu acho que tem mais a ver com a posição que esse país ocupa no processo produtivo mundial, na cadeia produtiva mundial, que, por consequência, gera uma necessidade de formação. E aí a gente vai vendo as bases nacionais, o novo ensino médio, tudo isso com uma lógica de formação. Então, quais as condições que professores e professoras estão fazendo isso, que precisa ser minuciosamente avaliado para a gente definir bem se extração, se realização, se tubo por onde passa a mais-valia. Fato é que é a extração e realização e circulação de mais-valia que guia todas essas atividades, né? A dificuldade que o Roger, se orientando, pode ter é de avaliar um caso em particular. É preciso apanhar as relações. O que o caso particular pode ajudar, eu vou finalizar com isso, permitindo ao Roger ter um acesso mais direto. Mas é preciso também saber os limites disso. A gente faz uma descrição fenomenológica, a gente entrevista uma atleta. O que pode a minha atleta dizer pela relação direta que ela estabelece com o UFC? Ela pode me dizer que o contrato dela é instável. O que ela não pode me dizer, simplesmente por estar nessa relação com o UFC, é que instabilidade é um dos pilares do que o Antunes está chamando de reestruturação produtiva. A inserção dela no UFC simplesmente não autoriza ela a dizer isso. Dito isso, o relato da minha entrevistada, apesar de imprescindível, ele é limitado. Ela pode chegar à conclusão que é um problema dela, porque, inclusive, na tese a gente bota alguns relatos sobre a estética dela, sobre a forma como ela vive a sexualidade dela, e de como isso é tacitamente cobrado dentro do UFC. Ela poderia pensar que, por isso, ela tem uma relação instável, mas não. A instabilidade é a forma de relação do capitalismo, como o Antunes está chamando de uberização. Então, uma outra característica importante que vai demandar muito trabalho para a Roger, para a Claudiano, para quem quiser estudar, é uma característica que o Antunes traz, que são muitas relações heterogêneas. Então, não tem jeito, tem que fazer uma análise minuciosa de cada uma delas para saber como se dá essa exploração. Porque que é a exploração a gente já sabe, agora como isso se dá minuciosamente, é preciso pôr o que alguém falou aí no chat, pôr o método em movimento. Pôr o método em movimento é o que o Marx fez em O Capital. Marx pôs o método em movimento. São poucas as passagens no Capital em que Marx vai falar sobre o método. Agora, se você estiver fazendo uma leitura atenta, você vai vendo ali o método sendo colocado em movimento. Na investigação do objeto de estudo do Marx, que a gente vai vendo como o método se movimenta. Não tem jeito, tem que fazer isso. Tem que ler Marx, tem que olhar para o objeto que está estudando e buscar as minúcias dele. Acho que falei demais, mas é isso. Ok, muito boa, Elsa, suas considerações. Pelo andar da hora, a gente já está com 1h13, não tem mais perguntas, e aí eu vou encaminhando para o final. Lembra aqui a nossa audiência que a gente tem às 14 horas de hoje mais uma mesa, que é MTE 10 anos, contribuições à crítica das políticas educacionais, e aí eu vou estar apresentando um recorte da minha pesquisa sobre militarização de escolas públicas aqui do estado da Bahia. O colega Avelino vai estar também apresentando a sua pesquisa, que ele estuda as políticas educacionais em Guiné-Bissau. Teremos a mediação do professor Roger, moderação da professora Jaqueline, será transmitida também pelo nosso canal no YouTube. E aí eu retorno a fala para o professor Elcio para as considerações finais e agradeço mais uma vez a sua excelente contribuição nesse debate, professor Elcio. Pronto, Claudiano. Então eu fecho dizendo assim, duas questões que estão abertas
na tese, uma delas foi verificada pela própria banca, a necessidade de uma leitura aprofundada do livro 3 para ver como se desenrola essa coisa do capital em circulação mundial, especulação e tal. Então, fica aí o convite para quem quiser aprofundar. Essa entrada mais massiva das apostas, das bets, né, vem já determinando resultados por dentro das lutas. Eu acho que cabe um ver bem sobre isso. No geral, faço um convite às pessoas que estão vendo ou verão esses vídeos, não só esse que a gente está encerrando, um convite para fazer esse estudo do método por dentro do MTE, não só organicamente, participando do grupo, mas acessando os materiais finais. Assim, eu digo, com todo respeito aos demais grupos e, enfim, pessoas que individualmente estudam marxismo, assim, eu encontrei aqui no MTE, sob a orientação de Elza, uma forma que, no meu entender, segue a trilha do Marx. Quando a gente para de repetir abstrações conceituais, elas são necessárias, fazem parte da nossa formação, mas quando a gente utiliza a análise concreta das situações concretas, mostrando a minúcia do objeto ou do fenômeno, eu acho que isso nos aproxima mais de Marx, eu acho que isso a gente honra mais o legado de Marx do que se a gente fica repetindo aquilo que ele já falou com bastante brilho, ele e o Engels, né? Então, a análise minuciosa da realidade talvez seja o que nós temos para nosso tempo, e o MTE é um espaço onde nós encontramos isso, como, aliás, quem está acompanhando desde segunda-feira está percebendo. Fica aqui os meus agradecimentos, um abraço, vida longa ao marxismo, política de trabalho e educação. Obrigado, e nos veremos às 14 horas na próxima mesa. Um bom dia a todos, um bom almoço e até o retorno. Obrigado mais uma vez, professor Elcio.